Fala, moçada, que está acompanhando mais um campinho aqui no Glória e Tradição. A gente vai fazer a simulação de qual time que deve ir a campo hoje, nesse São Paulo e Fortaleza, às 9h30 da noite, com transmissão na TV aberta, tá certo? Bem-vindo, Juvenal. Vamos fazer esse campinho e trazer Bora. aí as peças, né, que o Vojvoda vai escolher para esse xadrez no Morumbi, o São Paulo que vai vir com um time alternativo, então existe aquela dúvida se o Vojvoda vai segurar alguém por conta do confronto contra o Corinthians na próxima terça-feira, lá em São Paulo, na Neoquímica Arena, ou se não, ou se ele vai com força máxima, considerando que vai haver aí um intervalo de 6 dias de um confronto para outro, certo? O Campinho está aqui, eu já tomei a liberdade, Juvenal, de colocar o João Ricardo no gol, porque esse aí ninguém tira, né? Eu também acho que goleiro é bom jogando. Goleiro é bom jogando. Deixa o João Ricardo aí. Aí vamos para a linha de defesa, né? Perfeitamente. Vamos para a linha de defesa. Eu começo jogando a bola para você. Qual vai ser a nossa dupla de zaga nesse jogo de amanhã? Já joga. Eu tentei jogar para ti, tu jogou para mim, né? Não é Thaís, porque eu estou assim. conduzindo, né? E eu botei o João Ricardo. É Você verdade. vai botar a zaga. É verdade. Eu vou com a zaga titular. Apesar do desconforto do Tite no jogo passado, eu acho que não tem por que a gente poupar tanto. Eu acho que é um jogo importante, como a gente conversou aqui. É uma oportunidade, né? O São Paulo que vem bem mexido. Então eu iria com Tite e Brits aí e garantia essa zaga. A melhor zaga que a gente teve, né, nessa temporada, né? Perfeitamente. Temos, portanto, Tite e Brits. Aí a gente entra naquela dúvida, né? Quem que vai para essa lateral? Se a gente vai ter Bruno Pacheco e Tinga, ou se pode haver uma surpresa. Eu, particularmente, acho que o Tinga estará no jogo amanhã, certo? Não vejo razão para não contar com ele. Agora, do lado esquerdo, eu já fico insegura, assim, eu já não tenho tanta certeza, tanta convicção. Primeiro porque já houve alguns momentos na temporada em que o Pacheco foi segurado, né, por desgaste, enfim. Ele é um cara que, vez ou outra, termina sendo poupado. E também o Gonzalo Escobar, ele vem recebendo algumas oportunidades, inclusive quase deu uma assistência, né? Isso. Acho que foi daquele gol do Pikachu, não foi registrado como assistência para ele, porque chega a bater num jogador adversário, mas caso não tivesse acontecido esse desvio, a assistência seria do Gonzalo Escobar, que estava jogando junto com o Bruno Pacheco. Os dois fizeram ali o corredor pela esquerda, o Gonzalo Escobar quase como um ala. Eu acho que a gente pode acabar encontrando aí, acabar vendo o Gonzalo Escobar em campo. Mas antes de colocar, eu vou perguntar a tua opinião. Você concorda comigo ou acha que é Pacheco e não tem conversa? Eu acho que é Pacheco, mas eu concordo com você sobre o Gonzalo. Eu acho que ele vem até melhorando também, né? Ele vem se entrosando, assim. A minutagem é bom para isso, né? E acho que é importante ele entrar mais. Não sei se ele entraria amanhã. Acho que com essa configuração aí, eu acho que é todo mundo mesmo. Eu acho que é todo mundo titular aí, nesse caso. Assim, Tudo bem. adiantando, eu vou montar. Eu tenho preferência para um time quase todo titular, assim, não tenho muito de poupar aí, não. A gente fala já onde as peças que pode poupar, mas na defesa eu não pouparia, não. Na defesa você não pouparia, então? Ok. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou acabar cedendo a tua ideia, a tua opção, por entender que o Vojvoda tem no Bruno Pacheco um jogador de confiança e pilar do nosso sistema defensivo. Na verdade, a nossa zaga, eu acho que é o que a gente tem de mais seguro, né? Então, essa formação com esses 4 é difícil realmente de você questionar e optar deliberadamente, não em caso de lesão, por exemplo,
por abrir mão de qualquer um deles. Mas não me surpreenderia mesmo se Gonzalo Escobar aparecesse aí desse lado esquerdo, certo? Não porque ele está ou é melhor que Bruno Pacheco, mas pensando aí num possível descanso ao Bruno Pacheco. O fato de haver quase uma semana de um jogo para outro pode justamente, como você falou, pesar para uma força máxima, independentemente do que vem pela frente. Mas a gente sempre tem que considerar que um jogo é sempre um risco, né? É um risco de você perder um atleta diante de uma decisão como é o próximo jogo contra o Corinthians. Mas vamos lá com o Bruno Pacheco, certo? No meio, cara, eu vejo algumas opções aqui, certo? Quem que tem jogado? Vamos fazer aqui um exercício de Pochettino, Caio. projeção, né? Quem que tem jogado? Pochettino, Caio Alexandre, foi mal. Pochettino, Caio Alexandre e Zé Wellison, certo? O Zé e o Caio eu não vejo como abrir mão dos dois. Acho que tem funcionado muito bem como dupla. O Zé tem sido um monstro. O cara que tá desarmando até a mãe. Ele não deixa passar nada, certo? Então eu acho que os dois vão ser utilizados. Agora, existe aí uma dúvida se a gente pode contar com o Pochettino ou, por exemplo, com o Pedro Augusto, que também é uma escolha do Vojvoda, vira e mexe, ele entra, ele é uma opção do nosso treinador, né? Você acredita que o Vojvoda vai seguir com a formação que tem o Pochettino como o homem de criação? O Pochettino é difícil, tá difícil. Mas eu acho que um desses três que a gente falou, né, que são fixos, são titulares hoje no meio-campo Fortaleza, né? Acho que um deles sai para a entrada do Pedro. E aí eu fico nessa dúvida entre o Pochettino ou o Zé. Para entrar o Pedro pelo perfil, né? O Pedro. Mas eu colocaria o Pedro aí no lugar do Pochettino, Thaís. Tu colocaria o Pedro, então, no lugar do Pochettino. Mas tem gente, por exemplo, que preferiria abrir mão do Zé para dar um respiro a ele. Isso. E optar por utilizar o Pedro como volante e o Pochettino à frente, né? Isso. O Pochettino que vem num momento bom e parece fisicamente inteiro. Tem jogado muitos minutos. Eu gosto também disso. Dúvida. Assim, eu tenho absoluta certeza que o Caio vai jogar, tá? O Caio, para mim, ele não vai ser banco. Não vai ser banco. É um cara que tem um pulmão, assim, absurdo. Então, a dúvida fica se saem Pochettino ou Zé. Eu acho... Mas, por outro lado, tem um ponto aqui. O Pochettino, ele vem de uma sequência e pro lugar do Pochettino, a gente tem poucas peças. Mesmo. Porque não tem Caleb, por exemplo. O Caleb ainda não está disponível, né? Mas é aquilo que você falou. Vez ou outra, quem está entrando é o Crispim, né? Às vezes a gente mas não eu não sabe, vejo o Crispim começando. O secar, né, esse índice de lesão, né, ou proximidade para uma lesão, de um exemplo do Zé, pode estar maior do que o do Pochettino. E aí entrar um Pedro nesse lugar aí, que é o que eu acho mais possível de acontecer, na verdade. Caio, Pochettino e Pedro. Mas quando eu paro para olhar, avaliar isso, o Pochettino tá ali, mas não tem ninguém, né, para botar ali no lugar do Pochettino. O Galhardo, que é o que vem entrando, é o Galhardo no segundo tempo, né? Crispim? Não tem. Ou o Pedro. Não vejo o Crispim entrando como titular. Pois é, então eu acho que isso pesa. Mas é o que você falou. O Pochettino aguenta também, né? A gente nunca viu o Pochettino pedindo para sair ou saindo por algum motivo. Mas ele tá saindo sempre, né? No segundo tempo ele sempre é uma peça que é alterada ali.
Mas eu Vou fazer o seguinte, vou te propor da gente colocar Pedro e Caio como volante e o Pochettino como o homem de criação. Bora. Pode Funciona. ser? Pode ser demais. Ter o Zé Wellison, pelo momento que ele vive, inteiraço contra o Corinthians, para mim, é fundamental. Então, vamos colocar aqui o Pedro, certo? Espera aí que eu vou puxar o Tinga para frente. Vou colocar o Pedro e o Pochettino à frente, ok? Eu acho até que dá um descanso também para o Pochettino, viu? O Pedro aí. Acho que eles podem revezar, né? É porque o Pedro tem uma saída também, né? É. Ele consegue sair também, ajudar na saída de bola junto ao Caio. Hã? Lei do ex, né? Tem também. O Pedro é made in Cotia, né? Made in Cotia. Formado na base do Tricolor Paulista. Então, vai que, né? Vai que. É isso. Então, vamos para frente. Falta só a escolha pelos 3 atacantes, né? A gente tem aí um Pikachu que tem sido decisivo, um cara que mesmo no momento ruim, mesmo no momento ruim, eu sempre depositei confiança. Temos o Marinho, que já se encontrou com a camisa do Fortaleza e tem sido importantíssimo, fundamental. Temos Guilherme, Machuca, Lucero e Thiago Galhardo como opções. Para mim, o Lucero tem que estar. Para mim, não existe uma indefinição acerca de quem seria aí o nosso camisa 9. É Juan Martín Lucero. Porém, El Gato, perfeito. Porém, a gente tem aí uma dúvida, né? Do lado esquerdo, a gente pode ter tanto Imanol Machuca como Guilherme Amado. Do lado esquerdo, né? No caso, do lado direito, a gente pode ter o nosso pequeno Mário ou o nosso queridíssimo Pokémon. Você vê. Cultura pop. Quem entra, Juvenal? Na esquerda eu entraria e na direita? Com os 2 que não foram titulares no jogo passado. Assim, por tudo. Acho que o Guilherme voltou mal da data FIFA, não se encontrou, não fez uma boa partida. O Marinho fez uma excelente partida, mas acredito que a gente também tem que aproveitar um pouco do Pikachu. Acho que o Pikachu foi ovacionado, né? Isso é um ponto interessante, né? Eu não lembro o último. Qual foi o último jogador que gritaram o nome dele, né, na arquibancada, né? A não ser o Pikachu, né? Então acho que o Pikachu vive um grande momento, um bom momento, e acho que é completamente possível. Você poupa também ali o Marinho de jogar ali para os próximos jogos, né? Você vai fazendo esse revezamento. Eu entraria com o Pikachu e entraria com o Machuca. Machuca que precisa, para mim, também de minutagem. Não só pela baixa do Guilherme, mas que ele precisa de mais minutos aí, depois de que voltou, depois da volta, né? Depois da volta dele. Perfeito. Então, a gente teria aí... Deixa eu fazer a alteração. Marinho ficaria guardado para o segundo tempo e Guilherme também. Entrariam em campo Imanol Machuca pela esquerda e Iago Pikachu pela direita. Juvenal, eu acabei colocando o Lucero por uma escolha minha. Você meio que concordou, mas eu te pergunto, qual a chance da gente ver Thiago Galhardo no lugar do Juan Martín Lucero? Existe? Eu acho que não. Se for, seria uma surpresa, porque o Galhardo, infelizmente, não vem mostrando por que ser titular e por que da gente trocar o Lucero por ele, assim. Ou só se fosse um exemplo disso, de um índice, de um desgaste maior do Lucero, né? Mas acredito que não, acho que é um atleta muito bem condicionalmente, né? O Lucero. Acho que o Galhardo não está merecendo mesmo essa titularidade, nem a briga pela titularidade. Isso me preocupa. Acho que a gente precisa demais do Galhardo.
e torço para que ele volte logo a se encontrar no Fortaleza, mas hoje, para mim, é Lucero e nem cogita a possibilidade do Thiago Galhardo ser titular, né? Durante a partida, ok. Perfeitamente. Então é isso. Nosso campinho está montado com João Guilherme, ó, João Ricardo no gol, Tite e Brits na zaga, Tinga aberto pela direita, Bruno Pacheco aberto pela esquerda, Pedro Augusto e Caio Alexandre fazendo a volância, Tomás Pochettino ligando o meio ao ataque, sendo o nosso homem de criação, e Manuel Machuca na esquerda, Iago Pikachu na direita e Juan Martín Lucero como a nossa referência. Há a dúvida da galera de que o Lucero talvez não pudesse jogar por conta de ter saído lesionado, né? Mas eu acho que, assim, informação. No treino seguinte, após a vitória, ele treinou normalmente. Então, eu não vejo motivo. Ali, na verdade, o que houve foi uma cãibra, né? Dava até para você ter essa percepção de cãibra pela reação dele, pelo jeito em que ele demonstrou dor. Então, eu acho que o Lucero joga sim, tá? Não vejo razão, ele tá num momento bom, ele é o nosso batedor de pênalti, e abrir mão dele, para mim, não faz o menor sentido. É isso, então. Agradeço a quem conferiu esse corte aqui no Glória e Tradição. E aí fica aí a expectativa do nosso tricolor de aço pontuar contra o tricolor paulista lá no Morumbi e trazer na bagagem mais 3 pontos. Fundamentais, certamente, para os nossos objetivos na competição. Se você curtiu, deixa o teu like e não se esquece de se inscrever no nosso canal.